Olá, aluno do curso de Libras EAD, sejam todos bem-vindos à nossa aula online. Está começando mais uma aula. Eu me chamo o professor Fábio Pires e é um prazer, um privilégio ter todos vocês conectados, estudando língua de sinais em diferentes cidades e locais do Brasil. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula online. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto bem interessante, que são os 4 métodos utilizados na educação dos surdos. Nós vamos falar sobre oralismo, comunicação total, bimodalismo e bilinguismo. Eu vou falar para vocês de uma forma mais resumida, lembrando que este assunto tem na apostila de vocês. O Jonathan, o responsável pela secretaria, ele está responsável de enviar as apostilas para vocês que já adquiriram. Então esse assunto tem na apostila e vocês podem fazer a leitura complementar e tirar as dúvidas conosco também, tá certo? Vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre oralismo. O sinal de oralismo é esse daqui, oralismo ou oralismo. Isso. O que foi o oralismo? Oralismo, a gente que trabalha na área de educação de surdos, a gente costuma dizer que foi um período bem triste na história dos surdos, onde ele foi obrigado a falar a todo custo, ele foi obrigado a fazer leitura labial. Então o oralismo, ele durou mais ou menos uns 80 anos no Brasil. Foi um período onde a língua de sinais ela foi proibida no Congresso de Milão, em 1880. E durante esse período todo, a língua de sinais ficou sem ser utilizada, entre aspas. Por quê? Porque como a língua de sinais é natural, a língua natural dos surdos, é lógico que eles de alguma forma se comunicavam, mesmo que escondidos. Mas perante nós da área da educação, nós não reconhecíamos como um meio de comunicação em língua. Então o oralismo foi um período bem difícil na vida dos surdos que viveram naquela época. Só que foi um fracasso, né? Você obrigar o surdo a oralizar não quer dizer que ele vai ser educado ou que ele vai ser incluído na educação. Na verdade, durante muitas tentativas, o oralismo ele foi um grande fracasso. E aí surge então a comunicação total, uma outra teoria, um outro método de ensino. O sinal de comunicação total é esse daqui. A configuração em T e outra em C. Comunicação total. O que é comunicação total? Foi um outro método utilizado para tentar também fazer com que o surdo fosse inserido na educação. Também foi um fracasso. Por quê? A comunicação total, ela visava usar todos os recursos. Então os professores, eles utilizavam tudo que vinha na mão deles. Era filme, era desenho, imagens, massinha de modelar, tudo que eles encontravam na sala de aula como recurso, eles utilizavam. Eles utilizavam a língua portuguesa, até a língua de sinais, que nessa época volta para a sala de aula, só que não era valorizada como ela devia, enfim. Só que é um método meio perdido. Por quê? Porque os surdos não conseguiam compreender em si qual que é a língua dele, nessa imensidão de objetos, de raciocínios. Então, a comunicação total também não deu certo. E aí surge então o bimodalismo. O bimodalismo, ele vem na tentativa de fazer com que a língua de sinais ela se aproximasse ainda da língua portuguesa. É o que a gente chama de português sinalizado. Então, na verdade, não tem contextualização. Eu somente interpreto por interpretar, um contexto que está em português. Tem a pessoa falando e eu só vou trocando palavra por sinal, mas não tem compreensão, não tem a essência da gramática da língua de sinais, não tem a compreensão do contexto que está sendo falado. Nós sabemos que a língua de sinais é uma língua visual. Então, como que eu vou imaginar uma língua visual sendo encaixada na língua portuguesa, usando a mesma estrutura da língua portuguesa, para entender o assunto que está sendo falado ou explicado? Não deu certo também. E aí, nos anos 90, começa a surgir um novo pensamento, o pensamento do bilinguismo, que é o que a gente utiliza até hoje. O bilinguismo, ele surge
diante de um cenário, um caos, né, na área da educação, onde os surdos chegavam ao 8º ano e não sabiam ler e escrever. Mas, Fábio, hoje nós temos alunos na nossa sala de aula que não sabem ler e escrever e eles são ouvintes. Sim, mas imagina, gente, para um ouvinte já é difícil, né, ter acesso à educação, chega ao 5º ano, 6º ano, 7º ano sem ler e escrever. Imagina para um surdo. Com todos esses recursos que nós temos, imagina para um surdo conseguir ter acesso à educação. Então é complicado, sim. E o bilinguismo, ele vem justamente para isso, para tentar falar para a sociedade, olha, nós não vamos descartar a possibilidade do português, nós não vamos descartar a possibilidade da Libras, nós vamos usar esses dois meios de comunicação simultaneamente. E isso que é o legal do bilinguismo, ele ensina 2 línguas ao mesmo tempo. Ele não fala para o surdo, olha, você tem que ficar nesse mundinho seu, só usando língua de sinais, não. O surdo, ele tem capacidade de aprender língua portuguesa e ele tem capacidade de aprender língua de sinais, que é a primeira língua dele. Então, no bilinguismo, acreditamos que o surdo, ele tem que aprender as 2 línguas e crescer sabendo as 2 línguas para conseguir se interagir no mundo aí fora. Tá certo, galerinha? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e eu espero que vocês tenham gostado. E tem atividade para fazer essa semana. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição e também a equipe de tutoria está à disposição de vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!